Bom, boa tarde. Estão todos Boa bem? tarde. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, turma. Vamos à nossa página para reflexão, depois a nossa prece, em seguida o estudo da tarde. Podemos, Raquel? Podemos, estava aguardando você aí dar o comando. Ah, tá. Boa tarde a todos, bem-vindos. A página para a harmonização do nosso encontro está no livro Vinho de Luz, mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. É a mensagem de número 112, com o título Ciência e Temperança. E Emmanuel vai comentar o versículo 6 do capítulo 1, que está na segunda epístola de Pedro. E a ciência, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá semelhantes expositores do saber, nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da Terra, exige ponderação. Obrigada. O homem do serviço de higiene precisa temperança a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o efeito desejado, não pode eximir-se à paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. E assim, querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos reunidos em torno dos estudos que a doutrina espírita nos proporciona. Pedimos que os amigos espirituais
nos inspirem, amparem a todos do grupo, todos aqueles que estão em nossos pensamentos e em nossos corações. Que possamos, Senhor, mais uma vez, proporcionar um pouco do conhecimento que nos foi trazido do mais alto e que agora estamos revisitando, uma vez que sabemos que nós aprendemos pela fixação das ideias. Então, Senhor, pedimos a vós, nos dê permissão para iniciarmos o trabalho dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, estão todos bem? Graças a Deus, todos tranquilos. Agradecemos a participação de todos, a presença. Só um probleminha aqui que eu não estou conseguindo. Vamos tentar de novo. Agora vai. Ótimo, perfeito. Vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar um pouco de um sistema chamado sistema de chakras, ou os chakras. Aqui nós trouxemos apenas com a letra C, mas como a literatura é muito vasta, nós também encontramos a mesma expressão com a letra K, chakras com K. Então, efetivamente, o que são os chakras? O que eles representam para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, para a própria natureza, aonde eles se aplicam, de que maneira eles funcionam, aonde eles estão localizados, enfim. Nós vamos fazer uma pequena abordagem, obviamente, que o assunto é muito vasto, e nós esperamos que vocês, né, que os nossos amigos apreciem. Se tiverem algumas perguntas, com certeza nós abriremos no final do trabalho, né, a fala para que cada um tire as suas dúvidas. Ok? Então vamos lá. Aqui nós podemos perceber, através dessa imagem, que à esquerda nós temos as expressões correspondentes a cada um deles em hindu, uma vez que o sistema dos chakras foi descoberto na Índia, vamos ver daqui a pouquinho há quanto tempo. E à direita nós podemos perceber, sempre analisando os chakras de baixo para cima, ou seja, do primeiro para o sétimo. O primeiro, ele está voltado para a energia criativa, mas não só para essa energia criativa. Esse primeiro chakra tem outras funções no nosso organismo e também na nossa psique, além do nosso corpo emocional. O segundo, de baixo para cima, ele fala sobre absorção e crescimento. O terceiro, a gente vai até ali do lado esquerdo, Manipura. Fala sobre inspiração, ele é criativo, e esse wisdom, eu não tenho, porque essa palavra até hoje para mim é um pouco difícil. Eu acredito que quando elaboraram a arte dessa imagem, colocaram alguma letra equivocada, ou se alguém souber o que significa wisdom, que para mim, wisdom é a sabedoria, né? Como nós sabemos, mas aqui quem fala um pouco do inglês. O quarto, o anahata, é compartilhamento, o amor, o equilíbrio. Esse chakra é importantíssimo. Os outros também são, mas esse faz um papel fundamental entre equilíbrio, que nós vamos ver de duas tríades, embora sejam 7, mas vamos perceber como esse chakra é de vital importância para o crescimento emocional, psicológico, moral e também espiritual do homem. O quarto chakra, melhor, o quinto chakra, perdão, ele se referencia à filosofia e à expressão, à comunicação ou à fala. O sexto, o ajna, ele diz respeito à percepção e à intuição. E o sétimo, a compreensão do lado espiritual, a compreensão da espiritualidade. E nós trouxemos, então, uma animação, é um pouquinho longa, tem 8 minutos aproximadamente, mas que traz de uma maneira muito simples e didática, inclusive, além de ilustrativa, né, como funciona, aonde se localiza cada um dos chakras que nós vamos assistir a partir de agora. Vamos lá, então. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz.
também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ágina, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide.
O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Pronto. Nós percebemos, né, através dessa animação, que a narradora, né, e a própria imagem em si, as imagens em si, trazem 12 chakras, né, exceto o chakra básico, que é o chakra raiz, o chakra fundamental, que fica na base da nossa coluna, nós vamos ver aonde é localizado, e o último chakra, que é o sétimo, né, que é o chakra da coroa, chakra das 1000 pétalas, e tem outras poucas denominações também adiante. Então, como sobram 5, multiplicando por 2, que são os chakras posteriores, nós não vamos trabalhar deles hoje, vamos trabalhar especificamente os 7 chakras principais. Então, seguindo, vamos lá. O que significa chakra? É a denominação sânscrita dada aos centros de força ou de energia existentes nos corpos espirituais do homem. Vamos ver mais tarde. Também são chamados lótus ou rodas. Quando eles estão inativos, assemelham-se a rodas. Quando despertam, eles tomam a aparência de uma flor, a flor de lótus aberta, especialmente o 7º chakra, o chakra da coroa ou coronariano, que não tem nada a ver com o coração, tá? De corona, coroa. Irradiante, aberta, colorida pela frequência da energia das pétalas. E esse chakra é muito interessante. 2 chakras no nosso sistema, no nosso corpo, tem dupla função, vamos ver depois. Mas esse especificamente, o 7º, ele tanto pode ser da cor roxa ou violeta, como também da cor branca, da iluminação. E foram descobertos pelos hindus, temos essas informações nos Vedas, o livro sagrado dos hindus, naturalmente, e foi escrito por volta de 9 a 10 mil anos atrás. Então, seguindo, aqui nós temos a localização, aonde? Nas nossas glândulas. O primeiro chakra, então, como nós já sabemos,
ele se chama básico, raiz ou fundamental. As três denominações estão corretas. Cada autor, cada literatura traz uma diferente, mas, a bem da verdade, significa exatamente a mesma coisa. A gente pode chamar de chakra raiz, por exemplo. Está localizado nas glândulas suprarrenais. O segundo chakra, sempre de baixo para cima, é tido como chakra sexual e ele está localizado nas glândulas, ou seja, nos órgãos reprodutores masculino e feminino. Ovário e trompas nas mulheres e testículos nos homens. O terceiro chakra, que como está na narrativa, a gente pode perceber que ele tem uma suma importância, principalmente por conta dos fluidos que ele elabora, sempre no aspecto energético. Está localizado no plexo solar. Ele é conhecido como chakra umbilical ou chakra do plexo solar. E localizado no baço, uns 10 centímetros à esquerda do nosso umbigo. O quarto chakra, esse chakra, como nós falamos no início, ele tem uma importância fundamental no processo de crescimento espiritual, inclusive, do ser humano. Ele está localizado na glândula timo, que é uma glândula bem pequenininha, escondidinha atrás do coração, e ele é responsável por manter, nós vamos ver no slide seguinte, a nossa saúde em perfeito estado de saúde, naturalmente, conservação, de manutenção. E também ele pode ter não só a cor verde, mas como também a cor rosa. Aí nós desdobramos a funcionalidade desse chakra. Ele tanto atende a questão imunológica do ser humano, como ele também é a sede principal do amor. E ele, ao invés de se manter verde, nos imunizando biologicamente, ele se transforma em cor de rosa, nos elevando espiritualmente através do amor. Vamos lá, o quinto chakra, ele tem uma cor azul celeste, está localizado na nossa glândula tireoide, ele é conhecido como chakra laríngeo, como nós vimos na animação. O sexto chakra, esse também, para aqueles que portam uma capacidade mediúnica mais expansiva, ele é tido como o chakra da terceira visão ou do terceiro olho. É conhecido como chakra frontal, localizado na pituitária ou na glândula hipófise. Vamos estudar um pouquinho dele mais tarde. Por último, o sétimo chakra, ou chakra coronário, também conhecido como chakra das 1000 pétalas, localizado na glândula pineal, ou então, também conhecida como glândula epífise. Seguindo na nossa viagem pelo sistema dos chakras, vamos lá. Chakras, a sua relação entre a responsabilidade e os bloqueios que causam como nós não somos responsáveis por nós mesmos. Então, novamente, de baixo para cima, vamos a partir do primeiro, o chakra fundamental, a raiz. Ele é simbolizado pela cor vermelha, o chakra que representa a sobrevivência, o instinto de sobrevivência ou o temor. Vamos ver mais tarde como é que ele também age no nosso organismo. O segundo chakra, que é o chakra sexual, localizado nas gônadas, ele é o responsável pelo prazer, qualquer tipo de prazer, não só especificamente prazer físico, mas também estimula o prazer emocional, psicológico. Nós vamos ver que ele tem ligação direta com o terceiro chakra, localizado no baço, como nós sabemos, a sua cor é laranja, e esse chakra é responsável pelas nossas, melhor dizendo, emoções, ou os nossos desapontamentos, nossas frustrações. E aqui nós pontuamos o seguinte: há uma diferença relevante entre emoção e sentimento. Sentimento está localizado no quarto chakra, que é o chakra cardíaco, que é responsável pela nossa saúde, pelo nosso sistema imunológico, como também, quando ele se transforma na cor rosa, quando nós estamos amando ou nutrindo sentimentos elevados, sentimentos altruístas, ele se transforma do verde para a cor rosa. Então, ele também está relacionado aos sentimentos mais elevados, ao amor universal e também ao alto amor, aquele que nós nutrimos por nós mesmos. O quinto chakra, o laríngeo, como nós sabemos aqui, bom, só um pequeno verso. Provavelmente, alguns dos nossos companheiros que estão assistindo ao nosso trabalho, talvez nunca tenham ouvido falar sobre chakras.
provavelmente. Então, nós vamos repetir, eventualmente, as mesmas funções, os mesmos nomes e as mesmas cores, tá? Como nós dissemos na oração de abertura, como nos aprendemos pela fixação das ideias, e como para alguns uma informação ou uma cadeia de informações, uma gama de informações muito grande, é óbvio que se perde, né? Mas por isso a gente também grava os nossos estudos e palestras. Então, o quinto chakra, que é o chakra laríngeo, ele é responsável pela expressão, pela verbalização das nossas ideias. E quando está bloqueado, assim como os outros todos anteriores, tá? Quando nós estamos enganados, quando nós estamos equivocados, esse chakra muda de rotação. Lembrando que todos eles giram na mesma direção, no sentido horário. O chakra raiz, ele gira numa velocidade mínima por estar mais próximo da Terra, naturalmente. E o chakra coronário, ele gira numa velocidade muito mais intensa, porque ele vai se utilizando à medida em que perdão, a energia vai subindo pelos chakras, ela vai diminuindo de velocidade, mas não de potência, não de energia. Então, a pessoa que está, perdão, desapontada, ou sentindo medo, ou com uma emoção negativa, ou sentindo culpa, ou até mesmo não conseguindo se amar, ela está com um desses chakras girando no sentido anti-horário. Daí a importância até mesmo de se procurar um terapeuta holístico, se for o caso, para fazer a reharmonização dos chakras. Muito embora a nossa fluidoterapia age como um agente terapêutico dentro desse processo, ou seja, o passe magnético, antes, o estudo, a frequência, os estudos, o passe magnético e a água frutificada servem perfeitamente como agentes reguladores ou reharmonizadores também dos nossos chakras, o passe magnético principalmente. O sexto chakra, nós já sabemos, é responsável pela mediunidade. Tá? Toda pessoa iludida, quando ela não tem a sua mediunidade, ou a sua percepção, as suas intuições, a sua sensibilidade intuitiva, digamos assim, ativa, bem trabalhada, ela pode correr nas ilusões. E uma vez a pessoa iludida, ela inverte a rotação desse chakra e acaba não conseguindo estar conectada com os amigos espirituais, ainda que não os ouça naturalmente, que possam influenciá-la positivamente. Por fim, o sétimo chakra, ele tanto pode ser violeta quanto pode ser branco, é o chakra responsável pela nossa conexão com a energia cósmica. Quando nós oramos, quando nós pedimos, quando nós sentimos o bem, quando nós queremos o bem ao próximo, todo sentimento, toda vibração positiva amplifica e potencializa, sobretudo, a rotação e a manutenção dessa rotação do sétimo chakra, que aure a energia cósmica do universo. Tá? E quando a pessoa ela está voltada única e exclusivamente para as questões meramente materiais, o chakra se inverte. Acaba ficando bloqueado e é uma pena, porque a pessoa perde a conexão com o mais alto. Vamos seguindo? Sim. Você pode observar, nessa setinha à direita, que nós temos dois extremos, o chakra vermelho, que é o chakra raiz, o chakra fundamental, e o sétimo chakra, que é o chakra coronário, ou chakra da coroa. Quem entende um pouco, bastante, paleta de cores, vai observar que se misturarmos o vermelho com o azul, esse aqui é o azul celeste, eu não falei, me perdoe, esse aqui é o azul índigo, é quase violeta. Se nós misturarmos as duas cores, vamos chegar no violeta, ou no roxo. Então, a gente percebe aqui como os chakras estão intrinsecamente conectados e faz uma composição perfeita e harmoniosa, inclusive nas cores. E aí nós temos uma imagem que nós trouxemos, que é do arco-íris, nós podemos perceber que até na própria natureza nós temos as cores correspondentes ao sistema dos chakras, exatamente as mesmas cores, só com uma pequena diferença. Você pode observar que ele, na parte superior do arco-íris, é o vermelho. Ele vai passando o vermelho, depois ele atinge o laranja, o amarelo,
O verde, esse verde aqui é bom que a gente coloque, afirme que é o verde bem forte, aquele verde esmeralda. O azul celeste, aqui um pouquinho do azul índico e, por fim, o violeta. Se nós misturarmos essas duas cores numa paleta de cor, nós vamos ter a cor violeta, o roxo. E aí nós vamos sair um pouco do nosso organismo, do nosso corpo, do nosso ser, e vamos para a Terra, conhecer um pouco dos chakras da Terra. Cris, aí eu me lembrei de você quando a gente elaborou esse trabalho. Mas como, Luciano, a Terra também tem chakras? Sim, são centros energéticos, são centros de energia. Onde a Terra gera essa energia, ela é canalizada para a superfície. Podemos até considerar como sendo energia telúrica. Não uma especificamente, tá? Uma, aliás, é específica, me perdoem, mas tem outras 6 que são bem direcionadas para pontos diferentes do planeta. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma pequena imagem, Os Chakras da Terra, do Robert Kuhn, de 1967, onde nós temos 13 pontos onde ele classifica como sendo os chakras da Terra. Nós vamos nos ater somente aos 7 chakras, que são os mesmos que compõem o nosso corpo, conectado às nossas glândulas, promovendo os seus benefícios ou os seus prejuízos quando nós invertemos conscientemente, agora já sabemos, né, a sua rotação. Então, vamos lá. O primeiro chakra, o chakra fundamental, básico, a raiz, ele está localizado nos Estados Unidos, da América. Interessante. No Monte Santa Helena, ou Lauvala Cloud, que é um vulcão ativo no condado de Escamenia, em Washington, Distrito de Colômbia. Devido à sua energia primitiva e graças à sua formação vulcânica, é a casa do chakra raiz, que é responsável pelos aspectos de segurança e ancestralidade do planeta Terra. Também é responsável pela saúde do nosso corpo físico. Segundo chakra, o chakra sexual, está localizado entre a Bolívia e o Peru, mais especificamente no Lago Titicaca. Só um parentezinhos. Quem tiver oportunidade, tiver interesse, por favor, faça favor a si próprio. Não desencarne sem antes conhecer o Peru. Sobretudo o Lago Titicaca, onde nós tivemos há 2 anos passados, e é de uma energia, de uma vibração, de uma beleza estonteante, e tudo é muito intenso, transcendente. Não há quem não saia de lá transformado, assim como o Machu Picchu também, que não tem nada a ver, né, embora tenha outras questões, com o chakra da Terra. É um dos lagos mais conhecidos da região dos Andes, é o maior, inclusive, é o mais navegável de todos eles, a fronteira entre o Peru e a Bolívia. Segundo uma lenda andina, foi de suas águas que nasceu a civilização Inca. E nós já contamos uma parte dessa história lá atrás, quando nós apresentamos um outro trabalho. O lago é a representação perfeita da energia Kundalini, que nós falaremos daqui a pouco também. Terceiro chakra, localizado, que é o plexo solar, localizado na Austrália, nós temos aqui o ponto certo dele, é o monólito de Uluru, mais conhecido como Ayers Rock. É uma estrutura geológica formada por um único maciço de rocha, com mais de 300 metros de altura e 9 quilômetros, 400 metros de circunferência, enorme. Sua imponência fez com que fosse considerado sagrado por tribos aborígenes que habitavam, e talvez até hoje habitam, provavelmente, né, os seus ancestrais, seus descendentes, a região há mais de 10 mil anos, tanto que seu nome vem desse povo. Seu chakra é o plexo solar, que influencia a nossa relação com a matéria e com o poder pessoal. E que vocês já perceberam que está repetindo basicamente as mesmas informações que já colocamos, né? Mas é para que a gente realmente fixe, claro que não vai ser de uma única vez, essas informações e que a gente desenvolva o sentimento de pertencimento desses chakras em nós. Nós nascemos com eles, vamos desencarnar com eles, já existimos no passado com eles, existiremos no futuro com eles, eles fazem parte do nosso corpo. Nele ficam retidas emoções densas, como a raiva, julgamento, rancor, e é o centro do ego, o terceiro chakra. O quarto chakra é o cardíaco, como já vimos. Ele está localizado na Inglaterra, mais precisamente em Dorset.
Na verdade, é um local chamado Durdle, ou Durdle Door, provavelmente isso, né? A costa de Dorset é formada por penhascos brancos e o fundo azul turquesa do mar. O arco de Durdle Door e os penhascos adjacentes são conhecidos como Costa Jurássica e considerados patrimônios da humanidade. É lá que está o chakra do coração, considerado o centro do amor na Terra também, e canal de expressão dos sentimentos mais elevados em nós. Também está vinculado ao equilíbrio, ao amor universal, à compaixão e à união entre os homens. O quinto chakra, laríngeo, como nós já vimos, está localizado no Egito, perdão, na área que circunda a grande pirâmide, né, as três pirâmides que nós conhecemos, Gizé, Quefren e Miguelinos, e o Monte Sinai, ambos do Egito. E o Monte das Oliveiras, em Jerusalém. É um dos maiores centros de energia, representado a voz do planeta. Tudo que está relacionado ao quinto chakra, ao laríngeo, está relacionado à comunicação, à fala, à expressão, à verbalização. Monte Sinai, por exemplo, é uma região, considerada sagrada por três religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Segundo a Bíblia e a tradição judaica, foi nesse local onde Moisés teria recebido as três tábuas sagradas. Vamos no sexto chakra, o chakra frontal, localizado na Inglaterra, em Glastonbury, que é particularmente notável pelos mitos e lendas a respeito da colina próxima dali, a Glastonbury Tor, que reina solitária em meio à planície de Somerset Levels. Esses mitos dizem respeito a José de Arimateia, do Santo Grau e do rei Arthur, na Inglaterra. O sétimo chakra, esse que nós duplicamos o slide por justamente ser o sétimo, está localizado no Tibete. E nós trazemos duas informações a respeito desse chakra. Os outros todos também têm, mas esse nós achamos mais importante trazer. Os poderes do Monte Kailash estão registrados nos Vedas, as escrituras sagradas que o descrevem como o Aksmundi, o lugar da mais alta consciência na Terra. Ou seja, o chakra que transmite o propósito da Terra. Representa o lugar onde o começo e o fim se encontram na eterna dança da existência e conecta-se diretamente com o cosmos. Conosco acontece exatamente o mesmo processo. E orienta o destino da Terra. Uma energia que induz explorar o inexplorado, a vivenciar os ritos de passagem que nos fazem renascer e a conectar a nossa vontade com a vontade do Divino Pai, para uma existência plena de propósito, do cumprimento de uma missão espiritual. É lógico que nenhum de nós vai sair correndo para lá. Já fazemos isso aqui mesmo, né? Nos nossos encontros, nas nossas reuniões, nos nossos momentos de preces e de orações. E também, para finalizarmos, o Monte Kailash é considerado um dos lugares mais sagrados para os hindus e budistas também. É também a nascente de 4 dos maiores rios da Ásia, o Ganges, Brahmaputra, Indo e Sutlej. A montanha é o centro do chakra da coroa. Nós extremos essas informações dos sites almaviajante.com.br e glamarama.com.br. Voltamos aos nossos corpos. Isso aqui nós já sabemos, né? Temos o sistema dos chakras. Fizemos só estabelecemos o diálogo, né, para a gente novamente reforçar essas questões. O primeiro chakra, o básico, o fundamental, o raiz, localizado nas glândulas suprarrenais, é responsável pela absorção da energia telúrica, da energia da Terra. É o chakra responsável pela luta ou fuga, como nós podemos perceber aqui. O segundo chakra, o sexual, está localizado nas glândulas de reprodução, é a troca sexual e também da alegria. Não só da alegria de uma relação física, propriamente dito, mas também com uma alegria que transcende os nossos corpos. Por isso, quando a gente fala do terceiro chakra, que é o umbilical, é ele que condensa essas emoções. E também é considerado a câmara da compensação das emoções, que não são sentimentos. Está localizado no pâncreas. Aqui é um pequeno equívoco, tá, gente?
Aqui é baço. Naturalmente, quem fez essa imagem colocou pâncreas. Não sei se tem a ver, tá? Se tiver, você me perdoe. Está relacionado às emoções inferiores, como podemos ver aqui à direita. O quarto chakra, o cardíaco, já sabemos que está localizado na glândula timo e responsável pelos nossos sentimentos, que são as emoções mais elevadas, mais sutilizadas, mais altruístas. Aqui, próximo ao coração. O quinto chakra, o laríngeo, localizado na tireoide, chakra responsável pela comunicação, pela fala e pela voz. O sexto é o frontal, como já vimos, localizado na hipófise, relacionado ao intelecto, ao raciocínio, aos sentidos e à visão física propriamente dita. Mas ele tem outras funções que vamos ver daqui a pouquinho, que também está relacionado aos nossos pensamentos. E, por fim, por último, naturalmente, o sétimo chakra, o coronário, localizado na pineal ou epífise, que está relacionado diretamente à evolução espiritual. Seguindo, Kundalini, provavelmente alguns já ouviram falar dela, outros conhecem, e talvez outros tantos nunca leram ou ouviram falar da Kundalini. Como nós dissemos lá na frente, né, no chakra da Terra, a palavra Kundalini deriva do sânscrito, que significa literalmente enrolada como uma cobra. Você pode observar na imagem que está abaixo. Ou aquela que tem a forma de uma serpente. Essa denominação faz alusão à energia cósmica que se concentra em cada ser e que no homem, através de sua consciência, pode e deve ser expandida. Essa informação nós colhemos na Wikipédia. E aí nós temos a energia Kundalini, ela sobe através do chakra sexual, onde a energia primal nasce e desperta para os outros chakras superiores. Sua função é harmonizar as relações com nós mesmos, as relações interpessoais e estimular o amor próprio. A Kundalini, ela é conhecida também como o sangue venoso, que circula pela coluna vertebral. Sempre que nós dormimos, nós recebemos, por misericórdia divina, uma carga de energia que ela é injetada na base da nossa coluna, armazenada no chakra fundamental, elaborada no segundo chakra, processada, tá? E ela vai subindo até atingir o sétimo chakra. É como se fosse a recarga de um celular, né? No final do dia, o celular está descarregadinho, a gente coloca na tomada, recarrega para usar no dia seguinte. A mesma coisa se dá com a Kundalini. É basicamente, mal comparando, analogamente, né, o processo que se dá conosco. Todas as noites nós recebemos uma carga que desperta a Kundalini, essa carga energética, para que a gente tenha um dia seguinte produtivo, de vigília, bem. Quando a gente está mal, a gente está sentindo cansado, com certeza houve dispersão da energia Kundalini no nosso corpo. Dispersão essa ocasionada pelos nossos chakras. Estímulos energéticos do perispírito para o corpo físico. Nós temos aqui à esquerda o perispírito, onde estão localizados os centros de força, ou chakras. A figura central é o nosso duplo etérico, por onde os chakras são conectados, atravessam, melhor dizendo, e, por fim, à direita, o nosso corpo físico. A distância entre o perispírito e o corpo físico é de aproximadamente 10 a 15 centímetros. E entre ambos, nós temos o nosso duplo etérico. Todo ser humano tem essa composição física e espiritual, onde até podemos fazer um trabalho sobre o duplo etérico. Seguindo, trouxemos essa imagem apenas para ilustrar que também nós temos chakras nas nossas mãos. A bem da verdade, nós estamos trabalhando apenas os 7 chakras principais, mas são centenas de chakras espalhados para os nossos corpos, para o nosso corpo, naturalmente. E também tem uma parte da literatura que aborda o assunto que diz até que os nossos polos também seriam centros de energia, vórtices de energia, então seriam chakras. Então, multiplicaria por um sem número de vezes, né, essas centenas de chakras já identificados no nosso corpo. E aqui nós trouxemos, então, quase que assim diríamos, a estrela da nossa tarde, né? Vocês conhecem essa glândulazinha? Vamos inverter a imagem aqui para facilitar a localização dela. É a glândula pineal. À esquerda vocês podem observar que há uma imagem, né, com algumas funções da glândula, ou córtex cerebral,
E a pineal, ou a glândula pineal, ela é responsável, aqui nós a temos à esquerda, um pouquinho antes, por todo o fenômeno mediúnico produzido pelo médium portador dessas qualidades, fenomênicas ou não, mas que são mediúnicas ou até paranormais. A glândula pineal ela tem uma característica muito peculiar. Quando nós nascemos, ela já está pronta. Pronta. É pequenininha, de um tamanho de um caroço de azeitona. À medida que nós vamos crescendo, né, o bebê vai crescendo, atingindo a sua idade um pouquinho mais avançada, 4, 5, 6. Quando chega no 7º ano, os 2 lobos cerebrais estão praticamente formados. Só que nesse processo do 0 ao 7, a glândula vai sendo exprimida pela formação, pela expansão dos lóbulos cerebrais. Por isso que a criança até o 7º ano ela tem contato direto com a espiritualidade, com o plano espiritual. Porque a glândula pineal, que é responsável pela mediunidade, ela está super ativa. Além do que, esse nosso irmãozinho ou irmãzinha chegou apenas no máximo a 7 anos, idade que a gente está pontuando aqui na Terra. A partir do 8º ano em diante, essa glândula vai se cristalizando, exceto nos médios extensivos. Embora, com a prerrogativa da nova era, essa transição que nós estamos atravessando do planeta, né, essa glândula pode perfeitamente estar sendo reativada em todo ser humano para que a comunicabilidade entre os planos, uma das grandes máximas do espiritismo, se dê daqui a algumas décadas para frente. É cedo mesmo, gente. Então, a pineal é responsável pela vidência e pela clarividência, pela psicografia, pela psicofonia e pela audiência ou clareaudiência. E aí, só um minutinho, por favor. É curioso, é muito curioso, porque a glândula pineal, e aí nós temos até o nosso companheiro Marco Sereno, que já fez um trabalho muito bom, uma apresentação muito boa, um conteúdo muito rico sobre a glândula pineal. E o Dr. Sérgio Felipe, se não me falha a memória. A glândula pineal é composta de cristais de apatita, que é essa pedrinha que nós temos aqui, vocês podem ver. O nosso cérebro, a nossa glândula pineal, é composta de cristais de apatita. Vocês estão conseguindo perceber? Deixa eu ver aqui. Pronto, mais aqui na frente. Ah, mas Luciano, como é que você sabe isso? Através das pesquisas, e inclusive o próprio Dr. Sérgio Felipe detectou, ele afirma que a pineal é composta por esses cristais. Aqui nós temos alguns exemplos, só para ilustrar também. Ela tem uma variação de cor, né, que vai do verde até o azul. Apatita. As vibrações energéticas penetram o corpo espiritual, perispiritual, melhor dizendo, do médium, através dos centros de força, através dos chakras, essas vibrações energéticas. Aqui nós temos uma quarta vertente, ou uma quarta extensão da mediunidade, que é a psicopictografia. O médium, ele recebe as orientações dos espíritos. Aqui nós temos Van Gogh, Frida Kahlo, alguns outros artistas, né? Aqui no caso músicos e pintores, aqui o mentor, que projeta na sua pineal, no caso aqui é um psicopictógrafo ou pictógrafo, está pintando algo que está recebendo de algum desses espíritos. Agora, da mesma forma que esse médium é um médium evoluído, instruído, mediunicamente educado, se ele pender para o lado não moral da sua existência, ele pode perfeitamente também aurir ou captar informações, mensagens, imagens e músicas do plano espiritual inferior. Lembrando que quase todos os artistas são médios de potencial. Seguindo, vamos lá. Como ocorre, então, vamos agora fazer uma abordagem dentro da questão mediúnica, o fenômeno da vidência. Então, sempre, nós já sabemos que voltado toda a colocação que nós vamos fazer é sempre voltada a partir desse momento para a glândula pineal. No processo mediúnico, atuando sobre os joias mentais do medianeiro, o desencarnado transmite-lhe quadros e imagens, ou também pode ser partitura musical, letras, canções, né, voltada para a questão do médium, que também traz músicas, tem vários, inclusive, aqui,
Nós conhecemos até Beethoven, uma história longa, mas depois a gente conta, hoje não daria tempo, valendo dos centros autônomos de visão profunda relacionada intimamente com a glândula pineal, localizados no diencéfalo. E nós podemos observar aqui, nessa imagem, em terceira dimensão, o diencéfalo é essa região vermelhinha aqui, localizada no interior do cérebro, entre os dois lóbulos cerebrais. Essas informações nós colhemos em Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz e o nosso querido Francisco Cândido Xavier. As imagens vistas, então, pelo médium podem, pois, serem reais ou plasmadas e projetadas, melhor dizendo, pelo espírito benfeitor. Aqui nós temos uma espécie de tela, um display, a imagem desse irmãozinho nosso aqui. Eu não me lembro o nome dessa obra, mas nós já fizemos um trabalho sobre ela. É projetada nessa tela que o mentor está segurando. Temos um médium passista, né, ministrando o passe magnético da médium. Tá? É muito interessante essa história. Eu vou me lembrar depois do nome do livro. É de André Luiz com Chico também. E passo para vocês. Ou ele próprio, essas aqui são as imagens reais ou plasmadas, tá? Projetadas pelo espírito benfeitor. Ou o próprio médium pode ter projetado em sua própria tela mental a mesma imagem que está sendo projetada aqui, de acordo com a necessidade e com a conveniência, naturalmente, do trabalho, né, mediúnico de evidência dessa reunião. E mecanismos da evidência, quais são? Como é que funciona? Como é que se processa? Ocorre através do chakra frontal, ou do terceiro olho, terceira visão, localizado naturalmente na pineal, né, a sua origem, que recebe as vibrações e as transforma em faixa vibratória, que possibilita, então, a visão espiritual. O mentor espiritual, responsável pela preparação do fenômeno da vidência, aproxima-se do médium e aplica-lhe forças magnéticas, como nós vimos ali, né? Não só o médium passista, como também os trabalhadores espirituais, sobre o chakra coronário, que sensibiliza e ativa a glândula pineal, que é a glândula responsável pela mediunidade, fazendo-a produzir um hormônio chamado melatonina. Olha que interessante, gente, é melatonina. Vamos ver como é que funciona mais detidamente, mais detalhadamente esse processo. A melatonina é direcionada para o globo ocular físico, isolando-o momentaneamente do nervo óptico, que é responsável pela condução das imagens, como nós sabemos, ao cérebro. Como o nervo óptico não receberá, ele foi bloqueado, as imagens, o médium, então, perderá temporariamente a sua visão física, tendo, então, estimulado a sua tela mental ou a percepção do plano espiritual, aonde o mentor, no caso da imagem anterior, está segurando aquela tela. Em seguida, o mentor espiritual, por processos fluídicos, aumenta a tela fluídica através da alteração da velocidade. Nós falamos sobre velocidade, sobre ritmo, mas a velocidade do chakra frontal, permitindo que as imagens vistas pelos olhos perispirituais do médium cheguem, então, a um nervo óptico sem a intervenção da visão propriamente dita, uma vez que foi bloqueada, né? O nervo óptico foi bloqueado. Através destes que sejam conduzidos até o cérebro físico, na parte do córtex cerebral responsável, então, pela visão. Assim, o médium passa a ver as coisas do mundo espiritual. Essas informações nós escolhemos no Livro dos Médiuns, capítulos 6º e 14º. Vamos lá. Com uma das mãos, então, o mentor envia fluidos em direção ao chakra coronário e, com a outra mão, ao chakra frontal do médium. Então, ele isola o nervo óptico, estimulando, então, a percepção, através da glândula pineal, do plano espiritual. Aqui nós temos uma imagem, trouxemos a imagem mais ampliada para vocês perceberem, tá? Aqui, o chakra coronário. A melatonina, ela é isolada do nervo óptico, nesse ponto aqui, tá? O córtex visual, perdão. Então, quando há o bloqueio, o chakra coronário é utilizado para isolar o globo ocular e o chakra frontal para conduzir, melhor dizendo, imagens perispirituais ao córtex cerebral do médium. Essa imagem é meramente ilustrativa, nós trouxemos mais só para reforçar a questão que nós encontramos no Livro dos Médiuns. Então, seguindo. Assim.
As tríades, mas como tríades, Luciano? São sete chakras. Bom, nós separamos em 3 blocos distintos, sendo que um deles é especificamente individual. Então, nós temos a primeira tríade, que é a tríade inferior, que está relacionada ao chakra raiz, ao sexual e ao esplênico, ou do plexo solar, que é o primeiro bloco. E o segundo bloco nós dividimos entre o chakra laríngeo, o chakra da glândula pineal, ou da terceira visão, e o chakra coronário. Então, nós temos aqui o primeiro bloco, né, que é relacionado ao... Esses 3 chakras também estão relacionados ao aspecto inferior do ser, ao instinto, à vida animal, à sobrevivência, à luta ou à fuga e à luta. A gente pode representá-lo, geometricamente falando, na forma de um quadrado. Isso para facilitar o entendimento também de todos. A segunda tríade, a gente selecionou, então, os 3 chakras superiores, os últimos, relacionados à elevação intelecto-moral e espiritual. Tá? A gente pode até, inclusive, imaginar uma outra figura geométrica como sendo um triângulo. O que acontece? Quando o ser humano não é espiritualizado, quando ele é materialista, voltado única e exclusivamente para as questões materiais, e podemos, inclusive, transportar essa realidade para algumas determinadas religiões, não vamos citar nomes aqui, o que acontece com essa tríade superior? Ela é invertida e ela acaba potencializando essa energia dos 3 chakras superiores para os chakras inferiores. Então, ele inverte o seu avanço, o seu crescimento, a sua elevação espiritual, ficando nivelado ao terra a terra. Não precisamos citar, naturalmente, quais são as religiões, ou melhor, uma delas, principalmente, né, que trabalha com esse tipo de atividade, de oferendas, enfim, não vamos nos aprofundar. Porém, aqui nós temos o ponto de equilíbrio entre as 2 tríades, que é o chakra cardíaco. É esse chakra que se transforma do verde, responsável pelo nosso sistema imunológico, também pela nossa saúde, em cor-de-rosa. Quando o homem ele se espiritualiza, ele faz com que essa tríade vá se elevando lentamente, já que a natureza não dá saltos, até atingir a sua elevação espiritual e intelecto-moral. Antes, intelecto-moral e moral, naturalmente, já diretamente ligada ao aspecto espiritual do ser. Vamos lá. Entre o céu e a terra, de André Luiz e Chico Xavier, no capítulo 20, nós temos conflitos da alma. O nosso corpo, de matéria rarefeita, nós lembra do perispírito, duplo etérico e corpo físico? Então, André Luiz está se referindo ao perispírito. O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos, como nós vimos, ligados às glândulas, e que, vibrando em sintonia rítmica, em velocidades diferentes, mas ritmamente harmoniosos, uns com os outros, ao influxo do poder da diretriz da mente, que é a geradora do pensamento, que por seu turno é atributo da mente, ela é que pensa. O espírito tem, obviamente, tem seus atributos. Um deles é a mente. A mente gera o pensamento. Que fique claro isso para todos. Estabelecem, para o nosso uso, um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético. O André Luiz é fantástico, né? Ele trabalha na parte científica de uma forma maravilhosa, né? E a gente também, quem tem a tendência, né, a se identificar com esse aspecto científico da doutrina, né, bebe, não literalmente, óbvio, né, claro, em André Luiz, no qual o pensamento vibra em circuito fechado, ou seja, e é um processo involuntário, tá, amigos? É automatizado. O próprio pensamento da mente mais profunda, ele faz com que esse movimento todo aconteça de uma maneira involuntária e natural. Como ele fala, o pensamento vibra em circuito fechado, coordenando, como o nosso corpo tem inteligência, nós temos o sistema autônomo, né, que rege todo o nosso organismo, o pensamento, a mente não pensa nesse aspecto, né, mas todos nós temos em nós, naturalmente, desde sempre, essa capacidade, né, desse pensamento vibrátil, né, coordenando automática e involuntariamente esse circuito fechado. Nossa posição mental determina o peso
específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que ele compete, ou seja, o corpo físico. Então, a nossa mente é que determina o peso do nosso perispírito e, consequentemente, reflete no nosso corpo físico. Seguindo, estamos quase no finalzinho. Bloqueio dos chakras e seus efeitos. Vamos lá. No chakra básico, nós sabemos que é de baixo para cima, né? Nós vamos iniciar aqui de cima para baixo. Só para nós entendermos um pouco melhor e facilitar a compreensão. Falta de equilíbrio emocional, falta de ânimo, falta de força, desgaste físico. A pessoa fica no mundo da lua, ela se torna uma pessoa apática, né? Destacada, distante de todos. Bloqueio do chakra sexual. Os seus efeitos. A pessoa fica sem estrutura para se identificar, fecha-se no mundo, vive no passado, sem alegria, sem satisfação. Ou seja, um forte candidato ou uma forte candidata a um processo depressivo. O chakra esplênico ou chakra solar, né, localizado no baço, ou possivelmente no pâncreas, como nós vimos, perda de apetite, rancor, raiva, ódio e medo. E você se lembra que nós falamos sobre a câmara que condensa as emoções negativas que nós estamos vendo aqui. A pessoa perde o amor próprio, ela se desconecta com o quarto chakra, não acredita mais nada. Aí vem a depressão se instalando efetivamente. Chakra cardíaco, a pessoa sente palpitações, angústia, desespero, medo, pânico também, né? Que está relacionado com o terceiro chakra. E acontece que o coração fica apertado, eu estou com uma dor no peito, uma pressão no peito, um sentimento estranho. O chakra cardíaco, nesse momento, por conta dos nossos pensamentos, muda a sua rotação do sentido horário para o sentido anti-horário, e aí manifesta no corpo físico esses sintomas. A pessoa fica totalmente sem controle, não consegue mais separar a razão da emoção. O chakra laríngeo, falta de criatividade, dificuldade de expressão, aquele nó da garganta que eventualmente nós sentimos, é porque houve uma inversão do chakra laríngeo. Ou seja, não verbalizou o que gostaríamos, porque nós não processamos aquilo que nós deveríamos expressar, mas num arrobo qualquer, né? Não, segurou, não processou, não elaborou o pensamento, veio com uma carga muito grande de emoção, não de sentimento, e aí travou nessa área que para o chakra, ele acaba desenvolvendo uma rotação contrária, no sentido anti-horário, como nós já vimos. A pessoa, então, se fecha, não consegue se livrar da angústia. Aí vem as terapias, os terapeutas, os medicamentos. Frontal. Causa perda de perspectiva e de direcionamento. A pessoa fica completamente perdida, sem perspectiva, sem saber para onde ir. Ela se estanca, fica parada ali, sem objetivos e não vê mais nada à sua frente. Claro, obviamente, né, amigos? Tudo são processos pelos quais o ser humano pode perfeitamente passar, né? Tanto que, no instante seguinte, nós vamos trazer as soluções. Óbvio que existem outras tantas alternativas de tratamento e cura para esses processos, né? Os chakras, eles são os sintomas de que algo em nossa mente ou em nosso sentimento não está correndo muito bem. Desequilibrou o chakra, naturalmente vai acontecer alguma somatização desse processo, produzido pela nossa mente. O coronário, a pessoa se anula para a vida, perde contato com a realidade e não consegue idealizar ou realizar mais nada. Mas, entretanto, para que nós reharmonizemos nossos chakras, quem os tem, né, um ou outro chakra, ou todos, não é muito comum. Acontece também, mas não é muito comum. Vamos lá. O passe magnético, a prece, a irradiação, a água fluidificada ajudam, ou seja, o tratamento através da fluidoterapia. Servem de apoio para a recuperação, mas não são a base real para o equilíbrio, porque nós somos responsáveis por esse reequilíbrio, alinhamento ou reharmonização dos chakras ou os centros de força. A causa do desequilíbrio dos chakras são os nossos pensamentos, sentimentos menores, emoções primitivas, palavras pesadas, fortes, carregadas de baixa vibração, desejos não elevados, não altruístas e ações de baixos teores vibratórios, tais como pessimismo, mágoa, rancor, inveja, egoísmo, orgulho, vingança, ódio, etc., e ainda os nossos vícios mentais. Então, todo esse conjunto
de sentimentos, de pensamentos negativos, também e principalmente promovem o desequilíbrio, a desarmonização dos chakras. A condição essencial para que a pessoa se reharmonize energeticamente é que se moralize, e abandone, sobretudo, os seus vícios, substituindo o homem velho pelo homem novo, transformando a condição lá do nosso passado, que reverbera em nós, numa nova condição, um novo homem. Nós podemos fazer isso perfeitamente. Haja visto que nós estamos aqui justamente e também para isso, para nos melhorarmos. Portanto, para reharmonizar nossos chakras, necessitamos nos reformar moralmente, agindo de maneira cristã em absolutamente todos os momentos da vida. Mas como isso não é comum às nossas ampliadas comodidades, a nós, falíveis espíritos devedores, nos cabe exercitar por possuí-las pelo perdão, pela fraternidade e pela compreensão, ajudando, socorrendo e, sobretudo, orando pelo nosso próximo. E nós percebemos que realmente todos os nossos trabalhos estão interligados, interconectados. Se nós fizermos uma leitura do que aconteceu no início do nosso estudo, com a leitura da página de harmonização da Raquel, nós temos parte dela inserida aqui. Certo? Vamos lá. Dessa forma, vibraremos em ondas de mais elevado teor moral, fazendo valer o nosso centro coronário da coroa. Mas na arte oriental, vocês podem observar que Buda, por exemplo, ele tem o chakra, ele vem ser voltado para frente, o chakra coronário é para cima. Tamanha a sua evolução espiritual conquistada até aquela época que ele esteve entre nós. Aquela imagenzinha que estava no slide do médium psicopictógrafo, à esquerda, vocês percebem? Aquela flor, de todos nós, está direcionada para frente. Nele estava para cima. Então, todos os grandes homens, os grandes luminares da natureza, têm, e alguns ainda terão, muito provavelmente, o seu chakra coronário, o sétimo chakra, voltado para cima, para a energia cósmica, para o Criador. Sim. Dessa forma, vibraremos em ondas de mais elevado teor moral, fazendo valer o nosso centro coronário como captador das boas energias espirituais para distribuir o equilíbrio devido aos demais centros, os 6 chakras inferiores, abaixo dele, naturalmente, e assim, e por fim, espiritualizando a matéria. Chakra bloqueado não é causa, é consequência. E assim, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso trabalho, agradecendo mais uma vez a atenção e principalmente a paciência, né? Agradecendo bastante, deixando o nosso muito obrigado e boa tarde a todos. Encerramos aqui e passamos então a palavra para quem quer fazer alguma pergunta, alguma colocação. Já temos 10 minutinhos. Eu não tenho pergunta, só tenho parabéns. Obrigado. Luciano, Oi, Fátima. posso lembrar um negócio para você? Pode, claro. Aquela imagem que você passou, não é do livro Voltei, do irmão X? Não, Fátima. Eu lembro, você tem razão sim, mas aparece, mas não é a mesma imagem, não. É outra imagem. De qualquer forma, valeu, né? Porque às vezes eu esqueço. É sempre normal, né? Nós esquecermos de pontuar alguma situação importante, às vezes até tem muita importância. Né? Marcos e Cris levantaram a mãozinha. Sim, tem umas perguntas, Luciano. Em primeiro lugar, fantástico o trabalho, muito bom. Obrigado. E, claro, que desperta muita curiosidade as minhas perguntas. Os chakras, essa é uma pergunta agora básica, né? Pertence ao espírito, perispírito ou ao corpo físico? Aos três. Aos 3 corpos. Os 3? Aos 3. Veja bem, a energia é aurida no perispírito. Por exemplo, o chakra raiz, ele absorve a energia da Terra, a energia telúrica, pelos pés. Tá? Os pés é que fazem o contato, mas é ele quem armazena. A energia, principalmente a Kundalini também,
embora o slide tenha colocado como segundo chakra, mas ele é responsável pela absorção da primeira. Agora, a antena, o fio terra, né, que absorve a energia telúrica, são os pés. Então, mas não é apenas o pé físico, por exemplo. O corpo, o organismo, esse é um processo involuntário, mas pode ser consciente. Caminhar descalço é a melhor coisa que tem. Estou estressado, estou nervoso, estou angustiado, tiro o calçado, vou andar na grama. Não tem terapia melhor. E aí Caminhar vem descalço agora, na grama. aí vem, Luciano, a próxima pergunta, né? O básico, ele absorve a energia da Terra. E tudo que a gente está falando agora é energia, a gente está falando de centro de força, né? Qual é o impacto que a alteração da frequência do planeta gera no centro de força, principalmente no básico que recebe a energia da Terra? Excelente, excelente, excelente pergunta. Exatamente isso. Se nós observarmos, né, quem dos aproximadamente 8 bilhões de espíritos encarnados, ou das almas que estão encarnadas, que são espíritos encarnados, não está sofrendo hoje algum tipo de desequilíbrio. Até os negacionistas. É óbvio, porque se a Terra está transicionando, a Terra está verticalizando, né, os polos magnéticos estão se alterando, isso acontece de dentro para fora. E essas energias que estão sendo alteradas, porque estão sendo avançadas, atingem diretamente também o ser humano. Não só o planeta, energeticamente falando, mas como também a nós, seres humanos. A gente nunca deve dissociar o homem da sua casa, que é a Terra. O que acontece na Terra também acontece com a gente. Claro que a gente sempre vai guardar as proporções dentro das necessidades evolutivas do ser humano. É o caso que nós estamos estudando nas sextas-feiras, Transição Planetária, que fala sobre aqueles que estavam naquele local, lá no litoral da Indonésia, estavam lá, porque estavam dentro de uma programação reencarnatória para um resgate coletivo, e lá eles ficaram, todos encarnaram. Nem todos, alguns até sobreviveram ao tsunami. Esse é um aspecto. Então, quando se fala em energia, é algo tão sutil, a nossa mente consegue alcançar, mas de tamanha sutileza que para a gente elaborar um pensamento que atinja a sutilidade e leveza dessas energias, há de se ter um exercício diário de autoconhecimento, começar por aí, autoobservação e de observação do seu entorno e do movimento do planeta. E muito inteligente sua pergunta, Marcos. Gostei. E agora a última pergunta é: os chakras da Terra, eu não imaginava que fosse da maneira como você explicou hoje. Foi fantástico. Obrigado. Como que os chakras da Terra eles são afetados com a mudança dos polos magnéticos? Eles estão sendo afetados, lembra, porque veja bem, há uma orquestração cósmica, todo esse movimento estratégico, empurrando a Terra, avançando a Terra e a humanidade para a nova era. Esse período de transição, que começou por volta de 1757, tá? Teve seu avanço maior em 1857 e vai culminar, e são os espíritos superiores, quem quiser é só assistir uma das palestras do Haroldo Dutra, e vai culminar por volta de 2057, 1857 foi quando Kardec nos trouxe a primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos. 200 anos depois, culmina em 2057. Por que eu estou falando isso? Porque sempre há um planejamento supremo acima das nossas percepções. Quando a gente consegue sair do mecanismo, do automatismo, isso serve para todo mundo, não é só para espírita, não, para qualquer pessoa, desde que queira naturalmente passar por esse processo. E tentar entender que há um processo de renovação, de transformação e, sobretudo, de um avanço moral e energético, ou melhor dizendo, energético e moral no planeta, concomitantemente, também ocorre com a gente. Esses chakras estão sendo temporariamente desalinhados, mas eles não estão totalmente desgovernados, porque há uma equipe de espíritos superiores que também coordena o movimento da rotação dos chakras. Adorei sua pergunta. Adorei sua pergunta. Beleza, obrigado. Perfeito. Camila. Oi, Lu. Oi, Camila. Falei que não tinha pergunta, né? Mas eu tenho sim, surgiu uma dúvida agora. Seguinte, vendo o mapa de localização dos chakras da Terra, é uma pergunta um pouco audaciosa que eu vou fazer.
Se eu souber Por responder, que no Brasil, por que não tem posicionado no Brasil, que é considerado pátria do mundo, terra do evangelho, né? Pátria do evangelho, coração do mundo, por que não existe um chakra que ajuda na, no equilíbrio do planeta Terra? Sendo que o Brasil é um portador de belezas naturais, sendo que o Brasil tem tanta coisa linda assim de natureza, não tem catástrofes, não tem terremoto, não tem, né, tipo assim, neve, não tem incêndio, não tem maremoto, não tem tsunami, etc. Porque, se você puder me responder, é lógico que não existe um posicionamento de chácara nessa área do Brasil. olha, eu já esperava por essa pergunta, que eu pensei nela durante a revisão do trabalho. Veja bem, chakras são centros de energia, vórtices de energia, energia magnética também. Então, o que acontece? O Brasil, nas pesquisas que nós fizemos, ele não tem nenhum chakra localizado no seu território. Entretanto, há outros centros de energias classificados com outros nomes e que não são chakras. No Brasil não existe. Até onde nós estudamos não existe. Mas existem outros centros magnéticos, centros energéticos, como, por exemplo, Mato Grosso do Sul é o ponto geodésico, né, do planeta. Ali é de uma energia muito grande, sem exagero, muito grande. O Entendeu? que, Lu? Desculpa te interromper. Ponto o quê? Geodésico, que divide Ponto geodésico, onde passa os hemisférios geodésico, norte e tá. sul, onde tem o hemisfério de Capricórnio, de Sim, sim, Câncer, agora eu não sim. me É lembro. porque cortou para mim aqui. Ah, tá. É o centro geodésico. Então, o Mato Grosso está aqui em cima. O Brasil, né, o Mato Grosso está aqui em cima. Nesse ponto aqui, tem até um pino de bronze que marca a divisão dos hemisférios. Então, aquela região ali tem uma energia imensa. A TT Espíndola, ela aprendeu a cantar com os passarinhos. Ela ia para lá para absorver energia daquele local, não por conta do seu trabalho enquanto artista, enquanto cantora, mas é porque ela recebia uma energia tão grande, não foi a única, não. Muita gente sabe disso. Então, naquele local ali, aliás, onde passa o meridiano, você me lembra, agora esqueci, de Capricórnio, né, que divide Paralelo 14, paralelo Luciano, que 14. chama. Obrigado, Raquel, é isso mesmo, paralelo 14. Onde ele corta, em qualquer país, tem sempre um ponto mais sensível, onde ali existe uma produção ou uma canalização de energia, que divide o planeta. Tudo é energia. Nós somos energia. Nós somos luz coagulada, materializada no corpo orgânico. A Terra não deixa de ser uma grande geradora também de energia, principalmente energia telúrica. Mais uma pergunta em cima disso que você explicou. Todas as pessoas que habitam essa área são influenciadas por essa energia? A resposta é simples, sim. Aliás, o homem acaba sendo o resultado do meio onde ele vive, né? De uma certa forma. Se ele não tiver, energeticamente falando, claro, né? Socialmente não. Né? Antropologicamente, né? Também há uma união aí de comportamento. Agora, que nós vamos colocar um verbo que não cabe, tá? Se nós sofremos a influência energética do meio onde nós estamos, naturalmente as pessoas que moram, residem nessas regiões, com maior intensidade de sinal, de energia, de vibração magnética também, são afetadas positivamente. E a terceira e última pergunta: elas podem nascer nessas regiões para absorver essa energia e, assim, obviamente, ajudar na progressão da Terra? Perfeitamente. Sempre a gente vai esbarrar no livre-arbítrio. Elas podem pedir para reencarnarem naquela condição, perdão, naquele território, naquela localidade, para aurir um pouco mais dessa energia diferenciada e pode propagá-la, ou não, de acordo com o livre-arbítrio. Tá? Pode propagar, inclusive pode, assim, nem se dar conta, né? Pode ser tão refratário que também tem a influência, porque senão todo mundo que estivesse lá estaria
Seria evoluído espiritualmente, né? Seria Já totalmente seria só evoluído. pelo fato de estar lá. Então, não, Isso, precisa entendi. querer, precisa ter a consciência, precisa ter o autoconhecimento, que o Luciano falou, precisa estar Uhum, sintonizado, né, também. entendi, E entendi. tem uma pergunta que você falou aí, que eu acho que o Luciano pulou, que é porque é pátria do Evangelho. Uhum, Pátria do Evangelho, quando a gente fala, é muito romântico, a gente gosta, eu sou brasileira, o Brasil é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Não é uhum, um privilégio. Aqui no Brasil, ele é pátria do Evangelho porque ele recebe grande parte dos espíritos devedores que precisam se reajustar, são moralmente muito comprometidos, principalmente com a política, com o bem comum, com o de trabalhar para o coletivo. Então, vem nesse aqui, país nosso, e continuam não se reformando, não se transformando. É só ouvir Haroldo Dutra falando sobre o livro. Ele deixa isso bem, bem claro. Não, Raquel, não é só o Haroldo, não. O Divaldo também fala que 2 milhões de espíritos franceses que, após a Revolução, desencarnaram, foram obrigados, teoricamente, a reencarnar no Brasil para se distanciar dessa psicosfera, que eu adoro essa palavra, né? Psicosfera de guerra, de luta, de ódio, entendeu? Então, o Brasil, ele foi doutrina para esses espíritos, né? Então, era uma coisa que eu não entendia. E você Depois que sabe eu por comecei quê? a fazer Qual estudos, país eu do comecei a mundo onde você entender. tem montanha e mar? Qual país do É mundo onde você muito tem um pouco. povo extremamente caloroso, Caloroso, tá passando as falando isso um do maiores outro. dificuldades, mas não tira o sorriso do rosto? Tirando a Índia e outros poucos É países do mundo verdade, afora, o verdade, brasileiro ele tem um diferencial na população mundial. verdade, com É, certeza. no aspecto ambiental, no aspecto geográfico e no aspecto social. Então, aqui acaba sendo E um isso, Lu, hospital. aí você E não respondeu minha é só pergunta, da época respondeu de total. revolução. Não é só da época de Revolução Francesa, é antes, é daquele pessoal romano que matou cristão, que botou para ser comido pelos leões, que Uhum, teve a uhum. dominação do Império Romano, as guerras, as cruzadas, a Eu me Inquisição. referi à Revolução Francesa É, porque foi um trecho que eu li do Divaldo, né? Depois eu vou colocar para não, vocês o link beleza, eu no estou só grupo. complementando, não estou dizendo que está errado, não. É também disso tudo, mas é muita gente comprometido Uhum, moralmente que aporta aqui para o reajuste, a uhum. transformação. Ou seja, o Brasil não é tão legal assim. Não, Ou seja, é nós assim. não somos boas biscas, não é à toa que estamos aqui. Tantos que muitos Exatamente o espíritos que eu queria fracassam, dizer. eles fracassam na sua programação reencarnatória, quando chegam aqui, nesse celeiro, né? Olha, Raquel, Josi, Luciano e Fátima que estão aqui, não podem reclamar. A gente não pode reclamar, né, Raquel? Eu também não reclamo, não, porque eu me sinto privilegiada de ter nascido em Minas Gerais. Ah, você é o caso à Aliás, parte. reclamar, aliás, reclamar, eu acredito que ninguém deva, porque a providência divina nos assiste diariamente, o tempo inteiro, oferecendo, provendo, providenciando oportunidade. Todos nós, da Alemanha, da Inglaterra, da França, da Ilha Grande, de Bangu, de Campo Grande, reclama de barriga vazia, cheia, de barriga cheia. Mas sabe o que é interessante Eu esse não estou processo? reclamando, não, estou agradecendo. Mas é isso, olha só, a gratidão é o reconhecimento de algo que é concedido.
quanto mais a gente agradece, mais a gente expande, substitui os nossos canais psíquicos. Mas vamos Mas, entrar novamente Luciano, no olha como nosso é que tema da você está tarde, falando aí uma coisa mais a tão gente coerente. reharmoniza novamente os chakras. Vamos E olha como agradecer? é que você está sendo coerente nas suas palavras. Não, são Quando a fatos. gente começa a estudar a doutrina, quando a gente entra a fundo na doutrina, que você começa a perceber as coisas e tem a possibilidade de saber sobre coisas, né, do seu passado, né, de tudo mais, você é totalmente grato. Você muda, Sim, você vira a sim, chave, como sim. você fala, E uma né? mudança Porque interna, você não percebe nenhuma manifestação interna, exterior. É que você crescesse por exatamente. dentro de você mesma. Você não depende de ninguém para crescer, Não, entendeu? até Porque porque, Deus te exatamente. permite a ver as coisas, né? A desvendar o véu, né? Que é colocado na nossa vista quando a gente não absorve a doutrina, quando a gente não estuda. Então, isso é super interessante, né? A gente só tem a agradecer de verdade, não tem a reclamar. Muito obrigado, Camila. Mais alguém gostaria de fazer algum complemento, alguma contribuição, alguma colocação? Que já passamos um pouquinho, né, do nosso tempo. Ô Lu, eu só quero te dizer o seguinte, infelizmente eu não consegui assistir quase nada porque a internet na estrada hoje estava horrível. Então eu vou ficar aguardando ansiosamente, porque o pouco que eu consegui ver, eu vi que o trabalho é realmente muito bom, maravilhoso. Vou ficar Obrigado. ansiosamente aguardando você postar no YouTube para eu poder assistir com calma. E Talvez aí você mais de vai uma vez. tomar para Eu acho que esse recuperação, trabalho Celeno. merece... Oi, Camila? Você vai para recuperação. Eu vou para recuperação, mas eu acho que esse trabalho de hoje merece ser visto pelo menos umas 2 vezes ou 3, que é para fixar bem, porque ele veio muito cheio de material. Eu vi pingado, né? Pinçado, uma hora vinha, outra hora caía, e teve um tempo que caiu e ficou um tempão fora do ar, a internet, eu não vi nada. Então eu quero ver com bastante calma, bastante paciência, para prestar bastante atenção em tudo. Eu acho que tem muita informação mesmo. Muito bom, Lu. Muito bom mesmo. Obrigado, Celeno. Nós apresentamos em Mangaratiba uma época, anos atrás, esse trabalho, né? Mas a minha memória é igual o queijo suíço, entendeu? Eu Você sabe sei. disso. Eu tenho 500 vezes para poder fixar. É muito cheio de buraco. Meus neurônios são muito... como é que eu vou dizer assim? Muito espaçados entre um e outro. As sinapses são largas. Até chegar a informação de um para o outro é complicado. Nós estamos no mesmo barco. Pode ficar tranquilo que a gente está no mesmo barco. Marcos Celeno, você pode falar que são aerados. Somos o quê? Aerados, que nem o chocolate aerado. Isso, Bom, muito bom. Muito bom. Obrigado, Marcos. Luciano, Oi. Eu queria dar uma contribuição. Eu posso fazer a oração? Por favor, claro. Quando for na hora, né? Já está bem perto dela, porque nós já passamos do nosso horário. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, alguma colocação breve, por favor, agradecemos. Senão, já passamos direto para a nossa prece final. Ô, Eliana, minha querida, olha só. Eu sei que teus miolos devem estar fritando, né? Porque é a primeira vez, provavelmente, que você ouve falar dos chakras. Não se preocupa, não. Todo espírito tem um quê de anormal, tá? Faz parte do nosso processo. A gente está em crescimento. Nossa, Lu, parabéns. Foi um estudo fenomenal. Fiquei com a câmera fechada justamente para absorver o que você estava explicando. Obrigado. Porque eu já tinha feito alguns estudos sobre chakras com algumas amigas minhas, mas hoje você me esclareceu muita dúvida que eu tinha. Muito obrigada. Parabéns. Agradeço, Camila, que agradeço. Merece uma estrelinha. Tá ótimo. Então, gente, vamos lá. Fátima, por favor. Ok, eu quero dar minha contribuição também. Eu vou até falar para vocês bom, quem quiser, né? Ficar com os olhos abertos para que a gente possa se ver, ou para quem não conhece bem a posição dos chakras, né? Que possa ir sentindo. Então, eu quero agradecer mais uma vez de estar participando desse estudo com vocês. Agradeço ao nosso Pai Todo-Poderoso, agradeço a nossa Mãe Celestial, e eu gostaria de convidar vocês a rezar o Pai Nosso. Vocês podem colocar a mão assim, em forma de um côncavo, meia fechada, e aí a gente vai passar
pelo chakra coronário e nós vamos rezar. Pai nosso que estais no céu. No chakra frontal, santificado seja o vosso nome. No laríngeo, venha a nós o vosso reino. É o verbo e a criação, né? No chakra cardíaco, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade do coração. No umbilical, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. São as nossas necessidades materiais. No chakra esplênico, não nos deixeis cair em tentação. São vínculos de experiências materiais. E no chakra básico, livrai-nos do mal. Absorção de energias de dualidade. Amém. Nossa, que Bacana, eu não lindo, conhecia. Fátima! Mas